Fala galera, beleza? Um forte abraço a todo mundo ligado aqui com a gente. Muito obrigado por você retornar aqui ao canal. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Já deixa aquele like esperto, porque o seu joinha é muito importante aqui para o vídeo. Você que fique até o final, faça esse pedido. Se você discordar daquilo que eu falo, você pode colocar o seu comentário aqui abaixo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, Instagram, Algarismo, Mauro Santana tudo junto, e o Santana com 2 N's. E o Twitter é a mesma coisa, Algarismo, Mauro Santana tudo junto, e o Santana com 2 N's. Este que é mais um quadro tudo sobre o Flamengo. Porque olha galera, a diretoria tem que abrir o olho, porque a CBF já declarou guerra ao rubro-negro. Tanto é que o departamento jurídico do Flamengo já está se movimentando por conta da repercussão pela não liberação do Renier, o garoto Renier, que permanece com o elenco rubro-negro. Ele que tinha que se apresentar à seleção brasileira sub-17, que vai disputar o Mundial da categoria na última segunda-feira, né, ontem. Só que a decisão foi do departamento de futebol, amparado pelo apelo do técnico Jorge Jesus, já que ele tem diversos desfalques para a partida desta quarta diante do Fortaleza pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, justamente por isso, o jogador não foi liberado pelo Flamengo e, inclusive, já foi acionado o departamento jurídico do clube. Por quê? O Flamengo entrou com uma representação junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pedindo um efeito cautelar, uma medida liminar, para que o Flamengo possa colocar Renier em campo diante do Fortaleza. Até porque já havia um acordo, o Flamengo já havia concordado em ceder o jogador para a seleção sub-17. Mas isso antes das sacanagens que começaram a ser feitas com o Flamengo sistematicamente no Campeonato Brasileiro. Então, justamente por conta dessa situação, o Flamengo, lógico, que resguardado pela premissa de que não tem nenhuma obrigação de ceder o jogador à seleção de base, então fez esta circunstância. Só que, como já havia este acordo tácito e já havia passado o prazo para o Flamengo reivindicar a não convocação do Renier, por conta dessa circunstância, o Flamengo pode ser penalizado pela CBF, que logicamente vai utilizar de todos os recursos a que tem direito dentro daquilo que legislativo, né, dentro da legislação lhe for permitido para prejudicar o Flamengo na competição nacional. Ou seja, se o Flamengo colocar o Renier sem nenhum amparo jurídico, o Flamengo pode sim ser punido. Sem amparo jurídico pode ser punido? Pode também não ser punido, mas por via das dúvidas o Flamengo está agindo todo dentro da lei para que não fique nenhuma brecha, para que o Flamengo fique protegido, amparado pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pelo Regulamento Geral de Competições da Confederação Brasileira de Futebol. Então existe esta circunstância, o Flamengo aguarda a liberação desta medida cautelar, desta medida liminar, para que o Flamengo possa escalar, para que o técnico Jorge Jesus possa escalar Renier. Lembrando que o Flamengo não conta por conta da sacanagem que foi feita pelo Braulio da Silva Machado com Everton Ribeiro e Bruno Henrique, que receberam cartões que foram inventados pelo árbitro na vitória por 2-0 diante do Atlético Paranaense na Arena da Baixada no último domingo pela 25ª rodada do Brasileirão. Além desses jogadores, ainda não poderão jogar, ainda não foram liberados pelo Departamento Médico de Arrascaeta, que se recupera de uma artroscopia no joelho, também com uma lesão no joelho, mas ainda no trabalho de fisioterapia, Felipe Luiz, e ainda agora a situação envolvendo o Rafinha, que ontem foi submetido a uma cirurgia facial que foi muito bem sucedida, foi colocada uma plaqueta para acelerar o processo de calcificação do osso da face, o osso que fica aqui próximo, né, à região da bochecha. Então a cirurgia foi muito bem sucedida, embora não fale em prazos, mas o departamento médico do Flamengo, o diretor médico do clube, Dr. Márcio Tranuri, está muito otimista com relação a recuperação do Rafinha. Ele já foi liberado, inclusive, na manhã desta terça-feira, já se encontra em casa, onde já começa a fazer os primeiros trabalhos de fisioterapia, que serão intensificados a partir da sexta-feira, quando ele retorna ao Ninho do Urubu para os trabalhos, mas como foi uma lesão facial, então o jogador não tem nenhum problema com os membros do corpo, principalmente com as pernas, é possível de que na segunda-feira ele já possa ser encaminhado ao trabalho com bola. Se isso acontecer,
existe a possibilidade de que ele seja relacionado para a partida da outra quarta-feira, dia 23, diante do Grêmio, jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores da América, partida importantíssima, onde seria fundamental a presença do Rafinha. Até porque hoje, para a lateral direita, o Flamengo tem, além do Rafinha, o Rodinei, que é um jogador que não conta com a confiança da torcida. Tem o João Lucas, que é um jogador muito voluntarioso, até tem um potencial, ele mostrou isso no Bangu durante a disputa do Campeonato Carioca, o Bangu que foi um dos semifinalistas da competição estadual, só que ainda carece de um pouco mais de lastro, o jogador ainda não está, vamos dizer assim, pronto, né? E se fosse só um desfalque na lateral, o resto do time compensaria. Mas são muitos os desfalques. Então, justamente por conta disso, né, o técnico Jorge Jesus está temeroso em colocar o jogador logo de cara assim em uma partida que é importantíssima. É o jogo do século para o Flamengo. Então tem até o Mateuzinho, tem o Clebinho, que são jogadores ainda... o Clebinho não, o Clebinho já extrapolou a idade júnior, mas o Mateuzinho não, se eu não me engano agora que ele está com 20 anos, possivelmente já no ano que vem o jogador já deve ser incorporado ao elenco profissional e ficar à disposição para a lateral direita, mas ainda não é o caso. Então o técnico Jorge Jesus, preocupado com isso, também está com muita atenção na recuperação do Rafinha, mas existe um otimismo muito grande que já no início da semana que vem ele seja incorporado ao trabalho com os demais companheiros e que com isso possa ser relacionado, mesmo que ele não possa atuar os 90 minutos, mas que ele fique como opção para a comissão técnica, mesmo para a composição do banco de reservas, e aí ele vai jogar com aquela máscara, né, de proteção, que vários outros jogadores já o fizeram, e sem problema nenhum, né? Seria uma proteção mais com relação ao contato, mas como é um jogador que não fica muito fixo na área, ou seja, não está muito propenso, né, às bolas aéreas, então é possível de que ele possa sim ser utilizado pelo técnico Jorge Jesus. E eu falei do STJD, que é um mecanismo que o Flamengo está buscando aí para conseguir a sua medida cautelar, a sua medida liminar para utilizar o Renier, e o próprio STJD também está sendo usado pelo outro lado, né? Vamos dizer assim, a isenção da justiça, né? Pau que bate em Chico também bate em Francisco. Pois é. Então, procuradores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, obviamente que manifestados por forças contrárias, vamos dizer assim, estão avaliando as últimas declarações do técnico Jorge Jesus, que espinafrou e com toda a razão, né? A reclamação dele foi legítima, já que o Flamengo foi assaltado dentro de campo. Então ele fez diversas críticas, algumas delas muito contundentes, e o treinador pode ser denunciado no CBJD, né, por ofensa e declarações contrárias, né, à autoridade da partida, no caso, o árbitro e seus auxiliares. Então, se ele for denunciado e se for condenado, ele pode levar desde uma mera multa, como pode levar uma suspensão de até 6 jogos. E lógico que o que puderem fazer para prejudicar o Flamengo, vão fazer. Inclusive com essa relação com respeito ao Jorge Jesus e tal. Que o cara acha que é europeu, pode vir aqui, pode falar o que ele bem entender. Ainda tem isso, né? E podem querer dar uma enquadrada no Jorge Jesus para que ele sirva de exemplo. Então, eu falei isso, eu alertei que isso poderia acontecer, até falei que o certo seria que o Jorge Jesus fosse orientado pelo jurídico do Flamengo a não se expor tanto nas entrevistas coletivas, não é uma censura, mas é uma preservação do profissional, já que, lógico, eu também falaria a mesma coisa, nada do que ele disse é errado, nenhuma das reclamações, nenhuma das manifestações verbais do Jorge Jesus são sem fundamento, todas elas têm fundamento e realmente, a gente que é torcedor, a gente já fica irritado. Imagina ele, que é um profissional, que passa a semana inteira trabalhando a equipe, passa a semana inteira preparando o time para fazer a escalação, aí chega e tem a interferência direta da arbitragem no trabalho dele. Lógico que ele vai ficar possesso, que ele vai ficar pistola, que ele vai ficar fulo da vida, mas desde o início eu vinha falando, isto não é o papel do Jorge Jesus. Isto é papel da diretoria, papel do Marcos Braz, que inclusive ele já fez, já veio a público reclamar, é papel do Duche de Abranches, que é o
vice-presidente geral e vice-presidente jurídico, e até do presidente Rodolfo Landim. Eles é que têm que vir a público e se manifestar, meter o pau na arbitragem, meter o pau na CBF, meter o pau na postura, inclusive dos demais dirigentes do futebol brasileiro que querem fazer pressão na arbitragem dizendo que o Flamengo é beneficiado. Ora, veja, se já saiu até matéria na imprensa de que o Flamengo é o clube menos beneficiado pelo VAR até agora no Campeonato Brasileiro, e é líder, hein? Ou seja, Flamengo em nenhum momento foi beneficiado, assim como em outros campeonatos. Tudo bem, não tinha VAR, mas em outros campeonatos Palmeiras beneficiado, Corinthians beneficiado, e ninguém falou nada. Ficou todo mundo, ó, caladinho, pianinho. Por quê? Porque a CBF é dominada, lamentavelmente, pelos dirigentes que já foram dirigentes de clubes paulistas e pela Federação Paulista de Futebol. Cadê o Rubinho? Cadê o Rubens Lopes? Federação Carioca tem que se impor também na CBF, pelo amor de Deus, né? Federação Carioca tem um de seus integrantes líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa Libertadores da América. Então o Jorge Jesus pode sim ser denunciado, lamentavelmente, espero que isso não aconteça, mas já estou me preparando psicologicamente. Por quê? Se o STJD já fez aquela palhaçada de denunciar o Gabigol por conta de um cartaz, imagina o que não vai fazer com o Jorge Jesus dando motivo. Então o apelo que eu faço para a diretoria: converse com o Jorge Jesus. Não é questão de censura, eu acho que é uma questão de preservar o profissional, de proteger o profissional, e eu acho que os dirigentes do Flamengo, sim, esses é que tem que meter a cara, tem que vir a público, tem que convocar a imprensa e manifestar tudo que vem acontecendo, denunciar tudo que vem acontecendo contra o Flamengo. Beleza, galera? Muito obrigado por ficar até o final, assistir o meu vídeo até o final. Se você discorda de algo que eu falei, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Não saia sem antes deixar o seu like, que é muito importante aqui para o vídeo. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação. Até porque, além deste quadro Tudo sobre Flamengo, você tem comentários sem freio, você tem um pós-jogo, né, na minha análise das partidas do Flamengo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Tem os gols que eu narro, por exemplo, na Rede Fla. Tem até dica de cartola. E olha que eu mandei bem, hein? Agora eu vou retomar a dica de cartola agora para a 26ª rodada. Fica de olho para me estar junto comigo. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, mas você pode me rever em algum outro vídeo. Continue passeando aqui pelo canal e consumindo este conteúdo. Forte abraço!